Vamos lá. Japonês é tudo tarado. Eti e fanservice. Cara, afaste todos os turistas. Gatekeeping é a solução, rapaziada. Gatekeeping é a solução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Não deixe de consumir os bagulhos que você quer, por causa que as outras pessoas estão enchendo o saco. Cara, vai começar uma onda de colocar bastante coisa que eu desprezo nos animes recentemente. Vamos começar a colocar assim. Não sei se vocês viram, tem bastante coisa que está acontecendo lá na indústria de anime. Primeiro, por causa do índice de globalização e por várias coisas que vão acontecer no futuro. A ocidentalização é inevitável lá na indústria de anime. Até porque não estão, a população está decaindo ainda mais. E a única coisa que está mantendo a indústria lá ativa ainda é por causa que o público que consumia anime desde adolescente ainda está consumindo anime. Mas acontece que não tem mais público novo, porque não existe público novo, droga, no Japão. Aí só tá chegando tudo lá no. Aqui pro ocidente. Tudo do ocidente tá indo assistir os animes. É, é foda, cara. É foda. A gente não pode fazer muita coisa. Mas eu vou fazer o seguinte: não tem muito o que fazer, eu vou lá. Se é uma obra que eu amo, eu deixo de assistir ela. Vocês vão começar, sei lá, botar coisa nela. Se é uma obra que eu só apenas gosto, sei lá, acho divertido e tal, eu simplesmente ignoro isso. Por causa que é inevitável, porra. Não dá pra fazer muita coisa. Inevitável. Vamos deixar. Mas o negócio é o seguinte: gatekeeping é a solução. Afaste-se todos os turistas daqui. Na moral, sumam. Pereça. Quem ganha? Todo o ensinamento tradicional do budismo, confucionismo e taoísmo, ou o vento levantando a saia de uma menina de anime? Sim. Quem assiste anime há bastante tempo sabe. Cara, quem gosta de anime vai continuar assistindo anime, cara. Não tem o que fazer. Eu não entendo essa rapaziada que quer encher o saco. Primeiro que nem era pra nós aqui, o ocidental médio, era pra assistir anime. Anime é coisa lá do. Anime é coisa da Ásia, Japão. Esse bagulho aqui só começou a chegar o anime aqui pro ocidente por causa dos streamings. Ah, óbvio, pirataria, mas isso aí desconsidera um pouco. Mas, pô, a gente querer meter a mão nos bagulho lá, pô. A gente não, né? Os turistas. Sabe que os japas adoram uma sacanagem. Com quase tudo que é anime, mangá, o game E aí você tem produzido que por lembrar lá, também que sendo pode fazer incluído o do quê? É famoso cultura dos ecchi. malucos. Eu Cenas sei, eróticas, tem certos conceitos, certas coisas de certas culturas que é meio foda. não Pode fazer o quê? explícitas. Eu Quem explícito é gosta outra vai coisa, assistir né? de qualquer jeito, Até porra. conteúdo Desenho, supostamente pô. É desenho, cara, desenho. infantil. E a pergunta que não quer calar é: Lembre-se, por desenho. quê? Não, sério, pra que tanto eti? E a resposta não pode ser Por que algo não? óbvio como homem gostar mulher pelada. Deve haver causas mais profundas. Não. E há, senhores. E como há? E Na verdade, para... mano. Primeiro que o apelo sexual e o erotismo está intrinsecamente interligado na história do Japão. É, aliás, na história do mundo. Por causa que no vídeo que eu fiz sobre Shimoneta no Kitachi, eu não aprofundei tanto assim na questão biológica, esses negócios, não sei o quê. Mas eu podia ter colocado que. Mano, esse negócio tá desde os milênios, desde os primórdios da humanidade. A gente é humano, porra. A gente gosta dos bagulho. Tá, Unipão, tudo certo? Tá com cara de turista esse papo aí. Não, é do Gnose Games. Ele vai lá e apresenta o bagulho. É um grupo de uma rapaziada aí. Ele vai lá e junta. Eles fazem um vídeo sobre algum assunto. É da hora os vídeos dele. Deles, né? Deles. Aí tem que lembrar que não tem o que fazer, porra. Cara, eu até perdi o rumo do que eu queria falar, que merda. Responder essa Porra, deixa pergunta quieto. que o Gnose Games realizou uma grande pesquisa para encontrar as raízes Doujin, porra, históricas, Doujin. sociais. Se houvesse hoje Doujin, provavelmente o jogo que você gosta, japonês hoje em dia, seu JRPG, sua visual novel, provavelmente não existia se não fosse a cultura Doujin, porra. A cultura que principalmente se envolve tudo no erotismo. Sei lá, jogo eroge, jogo visual novel, principalmente visual novel, obviamente. Filosóficas e artísticas do Mangá eti. Sim, e eu outros estudei bagulho. muito eti, mas não no sentido que você tá pensando.
Eu li os livros de história, arte, estética e entrevistas de pessoas-chave da indústria. O eti serve a função estética. Eu esqueci a frase que o Frost falou, mas é isso aí. Função estética, cara, é só entretenimento por entretenimento, Pra brother. responder de uma vez Deixa por os todas, caras gozar. de onde o eti Deixa os vem. caras gozar, mano. Se você tem interesse nesse assunto, e eu sei que tem, deixe o like e fique até Vamos lá. o final, pois aqueles que adentram nessas águas já não saem como eram. Eu sou o Satoru-san e serei seu barqueiro nesse mar de mistérios. Fonte na descrição. Vou pesquisar. Decoloração da Para cultura na entendermos era melhor Edo. como as mulheres desnudas adentraram na arte japonesa, precisamos retornar para a era Edo, momento em que o clã Tokugawa assumiu o controle do Japão após derrotarem o clã Toyotomi na decisiva batalha de Sekigahara em 1600, Sim, tô ligado. tendo Tokugawa Ieyasu recebido o título de Shogun, o ditador militar do Japão feudal. Os Tokugawa buscavam aumentar o controle social sobre a população e fortalecer a base do seu regime, para impedir novas revoltas, já que a era anterior, a era Sengoku, foi marcada por intensa guerra civil e disputas de poder, já que o Goku não estava lá. Uma dessas medidas incluía a instrumentalização do budismo como religião estatal. Tokugawa Ieyasu foi declarado Opa, Gongen, tudo certo, Matheus Guilhermo VTuber. Mas já é errar de novo. Buda que se manifesta como Kami, Bem-vindo. tornando ao mesmo tempo um iluminado e um deus, Ô, louco. dando aos Tokugawa uma justificativa espiritual para o seu poder. Se o imperador descendia da deusa Amaterasu, o Shogun Tokugawa poderia orgulhosamente dizer que seu Ele também. ancestral era um Buda deus. Meu Deus. Na 33ª comemoração em honra à morte de Ieyasu, o monge Kokai, principal ministro religioso do Tokugawa de então, declarou que Ieyasu Tokugawa havia compreendido o verdadeiro ensinamento de todas as escolas budistas ao seguir os louco. ensinamentos de Brabo então, Tenkai. hein? Afinal, sair por aí metendo espadada nos outros e mandar executar a própria esposa tem tudo a ver com o ensinamento de Buda, não é mesmo? Isso aí, O pô. budismo seria transformado numa religião civil, e qualquer desvio seria considerado uma ameaça contra a unidade nacional. O principal alvo dessas perseguições foi o nascente cristianismo, trazido ao Japão Sim. pelos missionários portugueses. Sim. Os Eu quero muito cristãos- assistir aquele filme lá, é Silêncio? Acho que é um filme do Scorsese. E lá tem o Andrew Garfield, que é o filme dos portugueses tentando fazer espalhar o cristianismo lá no Japão. Eu quero muito assistir esse filme. Só que, porra, é um filme de quantas horas? 6 horas? cristãos foram Não é? cruelmente perseguidos e massacrados, e um sistema de registro foi criado para reforçar essa religião oficial, fazendo com que o povo a seguisse à força. Esse sistema era chamado Terauki, ou carteirinha de budista. Ok. Todo cidadão deveria se registrar no templo local de sua região para obter um documento, provando que você era mesmo budista. E então seria constantemente vigiado pelas autoridades do templo, Olha, eu podia ter, se eu tivesse pesquisado mais, eu podia ter adicionado isso aí no meu vídeo. dos seus vizinhos, que poderiam denunciá-lo às autoridades, caso você não estivesse sendo um bom budista. O objetivo do Terauki não era apenas combater o cristianismo, mas também instalar um sistema de controle social para obrigar o povo a andar na linha, já que todos estariam sendo constantemente vigiados. A obediência forçada à religião civil garantia uma obediência cega ao regime. Tanto é que o sistema de Terauki continuou ativo mesmo após o cristianismo ter sido erradicado do Japão, perdurando até o fim da Era Edo. Ô, O louco. terceiro olho de Buda tornou-se o terceiro olho do grande irmão de George Orwell. Segundo Shuichi Kato, essa estatização do budismo teve como resultado uma rápida secularização da sociedade japonesa. O povo Vamos aumentar rapidão aqui. Ah, tá em inglês, não perfeito. via mais os monges budistas como homens santos, mas sim como burocratas estatais. E ninguém consegue ter muita fé em um bando de funça. Com efeito, Shuichi Kato, em seu livro O Tempo e o Espaço na Cultura Japonesa, diz que, com o tempo, a ideologia da camada social dominante proliferou nas camadas sociais inferiores.
Como sempre Tanto a acontece. sociedade citadina quanto a camada dos agricultores receberam sua influência em maior ou menor grau. Contudo, a ética do Contudo. autodomínio do confucionismo, imposto a partir da classe guerreira, não se interiorizou na sociedade citadina da mesma maneira que na dos samurais. Os critérios confucionistas eram de fora, ou seja, uma ordem exterior. Isto é, enquanto giri, obrigação, opondo-se ao ninjo, Giri seria. sentimento, Seria obrigação, seria dever também, né? Dever você tem que fazer. humano, Uma obrigação entendido também. como um valor dentro da sociedade citadina. Os citadinos da era Tokugawa não eram revolucionários. Para eles, o ninjo incluía, por um lado, a paixão, que se voltava para a sua comprovação, e por outro, o hedonismo, se voltava para o bairro Afaste-se, hedonismo. dos bordéis. Seja como for, o que o Não viu confucionismo uma vida de poderia hedonismo, oferecer rapaziada. era uma ordem deste mundo Isso te estraga. e não a salvação, qualquer que fosse o sentido de noutro mundo. A cultura vulgarizou-se. O que existia, com certeza, já não era o outro mundo, Isso é basicamente no mas Kitashi. apenas o presente. Além aqui, disso, Hedonismo se e considerarmos que na sociedade depravação. citadina Depravação não e existia um hedonismo é a mesma sistema coisa. ético absoluto que reprimisse os prazeres Hedonismo sensoriais no vai em outras presente, camadas também. é natural que o hedonismo se tornasse uma grande tendência, enquanto as condições materiais o permitissem. Isso sim Sim. é a natureza do ninjo e, como tal, Sim. ela foi legitimada e não pôde deixar de ser aceita. Como a vida é curta e os prazeres sensoriais mais curtos ainda, o homem vive no presente. Manipulado. Assim, a arte popular voltava-se à natureza, O Xunga aos e temas o cotidianos da vida Ukiyo-e. burguesa, aos prazeres da vida e, claro, a sacanagem. Por exemplo, no Ukiyo-e, ilustrações Ah, caralho, eu acertei. Eu devia ter pesquisado mais nesse vídeo, cara, mas ele ia ficar muito por isso. Olha o vídeo que o cara fez aqui, ó, mano. Ó, 46 minutos. Eu não queria fazer um vídeo. Olha, se bem que eu tenho interesse em fazer uns vídeos grandes assim, mas eu não sei se eu teria capacidade de pesquisa e narração pra eu conseguir fazer um vídeo da hora que nem esse aqui dos malucos. pintadas em blocos de madeira, estilo comum Que na é era o meu vídeo do Yuki e do Doujin. Dentre os muitos Do Doujin e do Nukitashi. ramos de arte secular que nele se manifestaram, está Salve, incluído Kaique, mano. temas Sexuais. explícitos. Isto é, É. sim, é nessa época que aparece o antecessor do incluindo Sim, imagens o Ukiyo e o envolvidas Xunga. pelo tentáculo. O Xunga. Numa sociedade Cara, onde os o caras controle fizeram social basicamente é um extensivo, tipo a de arte vídeo que eu fiz. tornava-se um ambiente de liberdade. Ali podia se manifestar tudo aquilo que era repreendido socialmente. Doentaça, mano. Claro, havia uma certa censura estatal na arte, mas ela se restringia à censura política. Salve, Orfeu. Você não podia fazer uma peça de teatro zoando o chumbo. Mano, agora que eu vi Mas- o vídeo desses caras aqui, realmente eu podia ter pesquisado mais no meu vídeo lá e colocado mais coisa. No que tange aos prazeres da vida, Conseguimos arrumar lá a Twitch pra conseguir fazer os vídeos. Você que escolheu esse vídeo? as tais Foi. paixões que supostamente deveriam ser Mas eu vi que esse vídeo aqui tem muito a agregar pra pra mim, assim. Eu poder saber das Estas coisas. estavam liberadas. Isso criou uma configuração curiosa, de extrema restrição social Caso queira mandar e alguma coisa pra extrema assistir aí, rapaziada, Discord licenciosidade na arte. e LivePix. Algo que LivePix, parece obviamente, estranho aos prioridades. ouvidos ocidentais, já que por aqui geralmente as duas coisas estão interligadas. Na verdade, um elemento contraditório contrabalanceava o outro, como o yin e o yang, isto é, dois princípios contrários que não se anulam, mas se harmonizam. O extremo autocontrole exterior impedia que a licenciosidade quebrasse a ordem cívica, e a licenciosidade na arte, por sua vez, impedia que o povo enlouquecesse com a extrema falta de liberdade civil. Com certeza, eles são Assim, bons. o conflito clássico do drama japonês Se você viu os entre vídeos do Giri meu e canal aí, Ninjo, o entre o dever do social e os Kitashi e sentimentos do humanos. Doujin, esse Assim vídeo como aqui é já um explicado por complemento. Cato na Complemento não, passagem lida basicamente anteriormente. é um vídeo melhor que os meus que eu fiz lá. Esse tipo de conflito já era o tropo comum nas peças de teatro Pelo menos kabuki o vídeo do e se Doujin ele deu manifesta certo, até né? hoje nos animes, Foi muito bem no canal. como nas Guerreiras Mágicas de Rei Earth, onde o conflito principal da Princesa Esmeralda
se dá entre o seu dever como pilar de Sefiro, o Giri, e seu amor por Zagato, o Ninjo, pois como pilar, ela deve dedicar sua vida rezando pelo bem de Sefiro, ou o país se destruirá, já que a vida naquele mundo só se prolifera por intercessão do pilar. No momento em que ela cultiva sentimentos e desejos pessoais, estes começam a interferir na sua missão. Essa configuração aparentemente contraditória se torna mais compreensível quando entendemos que a sociedade japonesa tem o eixo moral baseado na vergonha. Como explica Eiko Ikegan... É, pior que é isso aí mesmo, mano. Parece que, tipo... É engraçado como que, na minha visão dos japoneses e da maioria da pessoa do mundo, tipo... Eles não podem ter qualquer tipo de desconforto. Eles têm a cultura lá de, tipo... desse bagulho de cultura da vergonha, que é o que também... sei lá... Quanto mais você se agachar... se curvar, se agachar... perante a outra pessoa, mais você tem mais você demonstra o respeito pela pessoa. E também mais você demonstra quanto honesto, sincero você está sendo quando você vai pedir desculpas. É basicamente um ritual de flagelo, de tortura deles próprios. De tipo. Deles querem se mostrar para a sociedade assim. Não sei se eu consigo explicar direito. Tô indo por enquanto, daqui a pouco eu volto. Valeu, Orfeu, é nóis. O japonês é um povo muito preocupado com a sua imagem pública, com o que pensam dele os seus pares, traço herdado do conceito de honra, tão caro aos samurais. A sua honra é o seu prestígio público. Assim, ele é um dos principais motores para te impedir de cometer atos vis. Afinal, os outros vão te julgar. Você será desonrado. Esse medo de ser desonrado se dá pela sociedade japonesa ser mais voltada para o coletivo. O seu eu se manifesta em conjunto com o todo. É sendo reconhecido e se integrando com a sociedade que você se realiza como indivíduo. Assim, se você for marcado como escória, bom, a sua vida acabou. Mas essa configuração tem um porém. Se o grande medo é ser mal visto pelos outros, E aí? ora, basta fazer os atos vergonhosos entre Sozinho. 4 paredes. Exato. O problema, então, não é você ser um tarado. Não. O problema é que os outros saibam que você é um tarado. Por esse motivo, é comum que o japonês não diga em público o que ele realmente pensa. Exato, Caso cara. julgue É engraçado que lá o passivo-agressivo é padrão. Assim, como que eles não podem falar o que eles pensam de verdade? Até por esse bagulho de vergonha, e sim por causa que eles querem manter a harmonia no ambiente, eles prezam muito pela harmonia no ambiente. Por causa disso que, pô, qualquer desconforto, sei lá, barulho, barulho em ambiente público, principalmente vagão de trem, por causa que, pô, os caras tá cansado, né? Trabalho. Falar alto, não só no trem, mas obviamente no trem. Sei lá, declarações grandiosas é um isso incômodo. não será Eles vão lá e quase te matam com o olhar, bem visto literalmente. pelos demais. Essa divisão entre um dever que é apenas exterior e uma licenciosidade interior oculta é um tropo muito comum em animes, com vários personagens que, ao mesmo tempo, são figuras de autoridade extremamente estritas, que impõem regras à força, mas que também são completamente pervertidos por dentro. Um exemplo claro é a Miko Ino de Kaguya-sama, Eu acho que eu parei bem depois desse episódio aí que ela vai lá e faz o discurso. dos outros com mão de ferro, querendo impor regras cada vez mais rígidas para os alunos, que odeia qualquer tipo de desvio da norma. E ainda assim, é uma tarada de mente suja. Para observar, ela é sempre a primeira em pensar alguma besteira de cunho sexual no grupo. É ela que fica ouvindo áudios indecentes na escola. Outro exemplo é a diretora do reformatório de Sukebandeka. Tá, esse aí eu citei só pra fazer propaganda, leiam lá. Eu tenho que fazer um vídeo sobre Sukeban e Bancho. Eu vou fazer um vídeo, rapaziada. Eu só tenho que escrever o roteiro e fazer a pesquisa correta. Quero fazer um vídeo tipo esse aqui dos caras. O estereótipo do Salve, velho mestre Firestorm! tarado que a gente encontra no Mestre Ah, Kami se no possível, Jiraiya. esse não se fez. Talvez Dá essa um hype nesse vídeo, por dualidade favor. japonesa Não tem como. também Não explica a aparece pra mim. preeminência de outros tropos Aparece de na versão personagens com no bagulho de comportamento celular. duplo, como a tsundere, a kudere, etc.
onde o personagem é de um Só que jeito só por isso eu tenho no fora celular. e por dentro de outro. Esses personagens também são expressões do Yin Yang, da harmonia entre os contrários, da unidade que existe entre os opostos. Em resumo, o extremo controle social do shogunato, Caralho, mano, esse é literalmente o meu vídeo sobre Shimoneta no Kitachi, droga. somado à instrumentalização Eu devia ter burocrática da pesquisado mais, religião, cara. Vejo que foi em todo. moldaram a arte e o comportamento do povo japonês, que se tornou duplo, dividido entre o dever exterior e o desejo humano interior. Isso acelerou o processo de secularização da cultura, abrindo margem para que a arte se tornasse mais licenciosa. Ela se tornou o espaço fora da ordem social E foi ríspida, postado. Nossa, foi onde se postado às 7 poderia horas. dar Ô, louco, vazão cara. Tá explicado aos que tem pouco avião impulsos ainda. interiores mais reprimidos, o que incluía, desde aquele tempo, o impulso erótico. A arte erótica daquele tempo, então, é precursora do erotismo que vemos no mangá moderno, Perfeito, pois óbvio. ambos Sim, nascem sim. de uma mesma raiz Perfect, sociocultural. Bom, agora que nós já terminamos a explicação No, no, histórico-social, é e a hora arte de como falar parte. de aesthetics. Ah! Aqui no Gnose Games, nós não achamos que as coisas podem se reduzir a só fatores sociais. Não, são as ideias que movem a história. Então é preciso abordarmos também as origens intelectuais do ecchi. Sim, nós vamos falar do filósofo do ecchi, mais ou menos. Esse é Motori Norinaga, um dos mais importantes estetas da história da arte japonesa. Famoso pela sua Como leitura assim, né? do Genji Monogatari e suas Meu Deus, cara, eu te colocações quanto citei ao no papel mesmo da vídeo, eu arte. acho. Tendo vivido de 1730 a 1801, ou seja, bem no meio da Era Edo, ele é uma peça importante para entendermos o pensamento artístico daquele tempo e a sua influência na arte atual. Para Norinaga, a essência da arte é o mono no aware, o pathos, ou o espírito das coisas. É preciso deixar claro que, na concepção corrente, mono no aware está muito relacionado com a beleza melancólica do mundo, a transitoriedade de todas as coisas. Como toda beleza é, no fundo, efêmera e Oh, limitada. meu Deus, cara. Mas ao invés dessa ficando transitoriedade mais ser esperto. vista como um desastre, Tô ela é sabendo vista demais. como parte integral do belo. As flores de cerejeira são belas justamente por serem limitadas. E o sentimento trágico que a sua finitude traz é parte da experiência estética. Pensa bem, se você tivesse a mesma experiência de vencer um campeonato de futebol todos os dias, de forma que essa experiência nunca acabasse, ela seria mesmo especial? O fato de que o evento ocorre apenas uma vez e então desaparece no mar da memória é parte daquilo que traz àquela experiência um sentimento único, é o que torna ela especial. Mas a definição que Norinaga nos provê aqui é diferente desse sentido moderno. Ele faz uma outra articulação de mono no aware. Para Norinaga, as pessoas, objetos, eventos e momentos possuem um certo espírito, um certo pathos que lhe é próprio. E é quando nos integramos a esse pathos que podemos sentir o espírito das coisas, conhecer a sua essência e nos conectar com ela. Diz ele que aware é, em essência, a expressão de um forte sentimento do coração. Em tempos posteriores, essa palavra passou a ser usada para se referir meramente a um sentimento de tristeza, mas essa é apenas uma única faceta do termo. Aware era originalmente uma exclamação, expressando qualquer sentimento sincero. Com base nessa interpretação, Norinaga defenderá que expressar o mono no aware é a essência da arte, usando como exemplo a obra Genji Monogatari, um clássico da literatura japonesa. Ele também criticará as interpretações budistas e confucionistas da obra por seu foco excessivo na moral. Calma que a gente já vai chegar lá. Ok. Né? Assim, o velório possui um sentimento próprio, preciso, Cremação lá, né? associado àquele evento, do qual todos os seus membros compartilham. Eles participam desse espírito e são imbuídos do mesmo sentimento, da tristeza de se perder quem ama, do luto. E a única forma de sentirmos também esse pathos é nos conectando ao espírito do evento. O mesmo acontece quando rimos de uma piada que outra pessoa contou, ou nos alegramos de suas conquistas, ou consolamos suas mágoas. É essa conexão humana entre os espíritos que torna o sentimento comum possível. O artista, nos diz Norinaga, é um homem capaz de conhecer o espírito das coisas,
Ele se imbui dele, se conecta com o mundo, ele é invadido pelo pathos, e então ele produz uma obra de arte que reflete perfeitamente esse espírito absorvido. Hum. É como se ele respirasse o aroma do seu alvo, enchesse o peito de sentimento e depois expirasse tudo no papel, dando vazão artística ao espírito absorvido. Um excelente exemplo desse ideal artístico de Norinaga está no relato de Hayao Miyazaki, explicando como teve a ideia para fazer a icônica cena da viagem de trem na Viagem de Chihiro. Miyazaki Acho que eu só viajava muito assisti de esse trem. filme uma vez. O único filme mesmo que eu apreciei foi aquele filme lá do. Eu acho que ele também é um filme do Ghibli. Foi aquele lá daquele. Passou. Se eu não me engano, quando eu assisti, passou na Cultura, na TV Cultura. É aquele filme lá do. Que é um bicho. Que é um bichinho que veio da água. Que vai lá, o moleque cuida do bichinho, o bichinho cresce, ela vê uma garotinha e a garotinha anda com ele, que é um bichinho aquático. Não sei, pô, eu não sei como que é esse filme. Aí vai lá, ela consegue se dividir. No meio, pro final do filme, ela vai lá e se divide um montão de bicho. Consegue flutuar no céu, como se estivesse nadando no céu. Como se fosse um monte de bolha, um cardume de peixe. Aí eu achei aquele filme lá da hora, mano, mas eu não lembro como que era o filme. Por causa de seu trabalho. E a A Viagem de Chihiro eu só assisti uma vez, eu acho. experiência de viajar muito te deu um certo sentimento específico. E é esse sentimento, esse monótono ao areia de viajar de trem, que ele queria transmitir na cena do filme. A audiência, ao contemplar essa cena na Viagem de Chihiro, sente o mesmo pathos que Miyazaki sentia. Hum. É como se ele capturasse o espírito do viajar de trem e Você me jorrasse sente, na você me cena do sente. filme. A prioridade E o que filme? Norinaga dá ao pathos fará com que ele defenda que não há espaço para fazer julgamentos morais na arte. Segundo ele, a moral serve apenas para manter a ordem social e, portanto, deve apenas julgar os comportamentos humanos. Mas a arte não envolve nenhum ato social real. Afinal, nada ali aconteceu de verdade, né? Logo, não faz sentido que se faça julgamentos morais a partir dali. Vejam, aqui o Norinaga não está argumentando apenas contra condenações moralistas feitas à arte, que no seu tempo E eram primeiro, é arte. Não existe. Segundo, por que, comumente caralho? feitas pelos mestres Pra não consumir. budistas e confucionistas. Aqui ele está argumentando contra qualquer juízo moral feito a partir de uma obra, que é uma posição extremamente difícil. Afinal, as situações fictícias que ocorrem numa obra de arte não são análogas às situações reais? Certo? E se uma pode ser raciocinada moralmente, por que não poderia o seu análogo? Bom, é que para Norinaga, a arte se resume apenas ao sentimento, e sobre sentimentos não se pode fazer argumentos. Ficou ele Olha, eu ia soltar uma pedrada aqui, mas eu não posso. apenas nos devendo Infelizmente. explicar por que devemos aceitar uma restrição tão enclausurante. Seja como for, tal restrição resulta que os objetos mais propícios para serem Gatekeeping é a solução, retratados na rapaziada. arte serão aqueles que causem as paixões mais intensas. E esses serão, segundo o próprio Norinaga, a violência e o erótico. Ou melhor, Certo. sangue zorrando e mulher sem roupa. Essa última frase, inclusive, resume o plot de incontáveis animes. Berserk, sangue zorrando e mulher sem roupa. E nos ajudam a entender Ok. não só o excesso de É erotismo por causa que nos é animes, aquele negócio lá, mano. A gente quer vivenciar o espetáculo, o excepcional, o extraordinário, porra. Aí, o que desperta isso? A violência e o ato sexual. Não necessariamente o sexo, e sim o sexual. mas também o excesso de violência. São os dois É isso que polos é isso que é da hora nos desenhos, nos shonen, droga. que causam o Aí no maior It é impacto. o sexual, droga. O ero Não é e o diferente. guro. Perdão, eu não podia resistir. O Eroguro é foda. Mas é interessante notar que, novamente, É diferente. estamos diante de uma polaridade de opostos: a vida e a morte. A violência é presságio que invoca o medo da morte. O erótico é o chamado para a produção da vida. O encontro entre as duas paixões é o produto de uma tensão de vida e morte, de síntese entre as duas primordiais paixões humanas. Um último ponto importante do pensamento de Norinaga é que, para ele,
todo homem é, no fundo, feminino. Afaste-se. Ui. Calma, calma. Não é Mas explica esse esse direito. sentido de feminino. Feminino e masculino aqui querem dizer Agora yin dizer o termo feminino, masculino e tem yang, diferença. passivo e ativo, solar e lunar. O que Norinaga quer dizer é que todo homem é sensível por dentro. Por mais que o dever lhe chame a ser rígido e estoico, isso seria apenas uma exigência social exterior e não uma característica interior. Sabe o que é foda desse discurso? É que ele abre espaço pra começar a interpretar demais. Aí ele tá essa merda que tá hoje em Essa dia. divisão coaduna com a sua compreensão de que a moral é apenas exterior. É para manter a ordem social. E a ordem é a manifestação do sentimento interior, estranho a essa ordem. Reparem bem, essa configuração da ordem exterior e do sentimentalismo interior é a mesma que já se encontrava presente na estrutura social da Araedo. Norinaga está meramente formalizando aquilo que ele já observava no seu meio. A ordem estrita é exterior, e a arte é o lugar que dá vazão ao patos interior, que não pode se manifestar socialmente. Para recapitular, o artista, então, deve capturar o patos de um certo objeto ou situação. Ele se imbui de seu espírito e, então, produz uma obra que manifeste esse mesmo patos, esse mesmo auaré. Como as situações que geram mais auaré são as de paixões intensas, é natural que tal filosofia da arte se volte para a violência extrema e para o erotismo. Certo? Norinaga ainda articula uma teoria estética que separa a moral da arte, dando justificativa para que essa possa transgredir as leis morais, sem que haja algum tipo de negação ou desconstrução, Eita. posto que a transgressão não nega o papel da moral, nem nega a verdade de suas regras, apenas pressupõe que a arte lhe escapa ao escopo. Essa articulação será vital para justificar intelectualmente uma arte liberal, tanto na violência quanto no erotismo, uma arte baseada nas paixões intensas. E é nesse espírito, meus senhores, que as saias hão de se levantar e os melões hão de chacoalhar. Agora sim, Go Nagai. podemos Ah! falar Go Nagai. de mangá. Vambora. Estando munidos da base. Puta, aí, olha. Tá vendo? Esse vídeo aqui é muito superior ao meu lá, por causa que o meu foi ainda superficial, mano. E olha que no meu canal eu me predisponho a tentar fazer um vídeo bem elucidativo sobre o tema que eu quero propor. Histórica, social e filosófica do eti. Eu não acredito que eu disse essa frase. Está na hora de mostrarmos como ele se popularizou de fato. Pode parecer chocante, mas até o final dos anos 60, não havia esse tipo de erotização em larga escala na indústria de mangá. Para deixar Sabe que claro, também era diferente em outro país nos anos 60? já haviam temas eróticos nos mangás japoneses, mas eles eram restritos ao gekiga, o mangá para adultos. Os mangás shounen não tinham esse tipo de coisa, pois entendia-se que não era algo apropriado para as crianças. Mangakas consagrados como Tezuka e Shinomori chegaram a escrever histórias com temas eróticos, mas elas eram restritas aos adultos. Nas suas obras. Pera aí, esse vídeo aqui não. publicadas Agora que eu percebi, esse vídeo aqui não tem música de fundo, não, né? Está shonen. Cara, eu preciso melhorar minha narração, na moral. Não se encontravam tais coisas. No entanto, Ele tem aí, tá isso muito não baixo. era uma regra, uma lei imposta pelo governo japonês. Era apenas uma convenção. Sim, sim. Então, bastaria que surgisse um sujeito corajoso, um homem ousado o suficiente para quebrá-la, para abaixar as saias, para mostrar tudo. E ele apareceu, meus senhores. Em 1968, um homem quebraria esta regra, criando o primeiro mangá publicado numa revista shonen com cenas de eti. E esse homem é Go Nagai. Ele mesmo, o criador de Mazinger Z, Devilman e Cutie Honey. Esse último bem mais dentro do tema do vídeo. Naquele tempo, a Shonen Jump era uma revista nova, sem público estabelecido, e a competição era forte, com revistas rivais como a Shonen Sunday e a Shonen Magazine,
tendo base formada E em vai. histórias de peso em seu catálogo, como o clássico Ashita no Joe. Assim, os A editores da Jump, Shonen ela, Jump ela é tão queriam grande que ela literalmente se. Ela se. Foi que nem o Prost e a. Eu acho que. Não, foi o Ikeda que falou. A Jump é tão grande que ela compete com ela mesma, cara. Não tem como. estrear a revista com algum mangá bombástico, conseguisse boa repercussão e atraísse o público, que fosse ousado e diferente do resto. Perfeito. Nesse espírito, Gonagai recebeu carta branca para fazer Vai lá, o mano. que quisesse. E vocês já imaginam o que saiu. Foi assim que nasceu Harente Gakuen, de 1968, vulgo o primeiro ecchi. Harente Gakuen seria algo como a escolinha sem vergonha. E daí Ok. já se imagina o tom. Nossos protagonistas são 2 alunos do fundamental que estudam na escola Harente, uma escola sem regras, onde os professores são todos loucos e tarados, Meu ninguém Deus. quer saber de estudar e os alunos só ficam fazendo sacanagem na escola o dia inteiro. Ok, foda-se. Ou seja, é uma típica escola pública brasileira. Ok. Segundo o próprio Gonagai, a ideia para o Ok, mangá foda-se. surgiu de suas reflexões quanto ao fato da sociedade japonesa ser muito baseada na vergonha, o que é verdade, como já vimos anteriormente no vídeo. Assim, caso os japoneses perdessem a vergonha, a ordem social japonesa cairia imediatamente. E é exatamente esse contrafactual que Gonagai está construindo. O de um Japão sem vergonha, sem o elemento ordenador que mantém o Nihonjin Aí na tá linha, como que tá o hoje. Yang exterior, o Giri, deixando o Yin interior, o Ninjou, totalmente liberado. Num certo sentido, o mangá de Gonagai cumpre um papel de desmascaramento do povo japonês, tirando a faceta ordenada e mostrando o que há por dentro. O Interessante. mangá logo fez sucesso com a garotada à flor da puberdade. Era a primeira vez que um moleque de 10 anos conseguiria ver uma menina de anime seminua numa revista da banca sem ser julgado pelos adultos, já que ele estava lendo um simples volume da Shonen Jump, e não uma revista Playboy. Um testemunho interessante do impacto que o ecchi de Gonagai teve na garotada se Eita. encontra no pós-fácil da edição brasileira de Cutie Honey, que eu comprei para estudos. O Ok. Meiaki Hirayama, um escritor japonês, comenta Eu quero então muito comprar. Foda que tá muito caro. Não dá, mano. Insalubre. Insalubre. O bagulho que lançou uns 5 anos atrás. Tá no preço de mangás que vão lançar atualmente. Que merda é essa? Quero muito comprar os mangás gigantes, doido. Pra substituir essas que eu tenho aqui pro Gantz. que, naquele tempo, a nudez era caracterizada como coisa para adultos, mas um menino tem curiosidades e tem Naturalmente. vontade de ver essas coisas desde criança. Só que se ele expressa isso com sinceridade, leva um tapa na cabeça e é levado para o hospital, sem contar que as garotas da escola vão te Hospital. chamar de tarado. Por isso, era preciso uma desculpa para poder ver a nudez. É o famoso "estou lendo este mangá pela história". Não, cara, isso é pela história. Você não tá entendendo, mano. É por causa disso que tem uma piada recorrente, sei lá, em alguns animes que tem lá uma light novel. Na light novel é mais pesado. Na light novel tem, que é um bagulho que você pode ir lá e não necessariamente fazer tudo, mas pode ser um pouco mais ousado. Por causa disso que muitos animes que são ecchi são light novel. E as Os mais obras populares, pelo menos. do mestre Gonagai proporcionam essa desculpa impecavelmente. Não, é pela história, admirável a nada a ver sinceridade isso do aí. homem. Obviamente, essas cenas de ecchi geraram uma reação negativa dos pais, que não estavam acostumados a ver esse tipo de conteúdo em mangá shonen. Mas a situação ainda iria ficar mais quente. Ué. Naquele ano de 1969, Speed um Racer. comercial de televisão ficaria muito famoso, o Moretsu, comercial de uma petroquímica, a Maruzen Oil. Nele, a modelo Rosa Ogawa pilota um carro e depois o vento passa e levanta a sua saia. Provavelmente inspirando-se naquela foto famosa da Marilyn Monroe.
E ela diz: Ah, moretsu. Moretsu seria um sentimento intenso, mas, dado o contexto, Ok. seria melhor traduzir como muy caliente. O comercial. Brazil's slang term for a woman who is described as slightly injured. Na verdade, tá mais pra mexicano o espanhol, mas beleza. Viralizou e gerou, no ano seguinte, de 1970, uma pegadinha chamada Moretsu Goku, brincando de Moretsu, que Quer consistia levantar a saia em das meninas, né? fazer o comercial acontecer com a sua vítima de pegadinha. Ah, isso mesmo. É. Ah, isso mesmo. Olha. Gonagai, aproveitando-se da febre do comercial, colocou um capítulo em Harem Gakuen, também intitulado Moretsu Goku, onde as personagens da escolinha saem por aí levantando as saias das garotas da turma. Ah, as crianças. Sim, meus senhores. As crianças deixam de ser crianças e viram adolescente. Esta é a primeira vez na história do anime mangá que uma menina de anime teve a sua saia levantada. O sucesso do comercial e do mangá levaram a um surto de levantamento de saia nas escolas do Japão. Em 1970, vários moleques de diferentes escolas em todo o Japão começaram a levantar as saias das suas colegas de classe em massa, influenciados pelo comercial e pelo mangá de Gonagai. Olha Era a isso. febre do Moretsu Goku. Obviamente, isso deixou os professores e pais de cabelo em pé. Os garotos foram punidos, mas era preciso achar um culpado. Quem foi que levou as crianças para o mau caminho? E a culpa caiu sobre o mangá do Gonagai. Associações de A pais e breve mestres momento fizeram anti-hate do movimentos Japão. para proibir Breve. o mangá Harem Gakuen. Caso que tem que lembrar, mano. Basicamente, o Japão vive de mídia de entretenimento. E qual é a maior mídia de entretenimento do Japão? Mangá e animação. Literalmente, mangá e animação. Quase que. Você já viu. Ó, sendo sincero, você já viu algum filme algum filme japonês grande que não seja do Miyazaki? Não do Miyazaki que eu tô falando do Hayao Miyazaki. É o outro Miyazaki lá que eu esqueci o outro nome do maluco. Você já viu algum filme? Ou a menos para subir a classificação indicativa da revista. Ele chegou Não. a ser proibido em algumas escolas, e mesmo até em alguns distritos do Japão. Disse Ô, também louco. que em algumas escolas teriam sido organizadas queimas de mangá, onde os mangás do Gonagai foram postos numa fogueira Ô, e louco. destruídos na frente dos alunos. Mas eu não consegui achar nenhuma fonte confiável quanto a isso. Então, é possível que essa queima de fogueira seja mito. É, que sabe o que também é. A Deixa quieto. discussão foi parar no Parlamento do Japão, na sessão do dia 3 de março de 1970. Tawara Moeko, comentarista social convidada a discursar no parlamento quanto ao orçamento fiscal daquele ano, falou do mangá. Em seu discurso, ela defendeu a necessidade de se promover a educação sexual nas escolas, citando o mangá Harem Gakuen nominalmente, como exemplo de exposição precoce que as crianças estavam tendo a temas sexuais, e que isso estava levando aos casos de levantamento de saia, relatando inclusive que o seu próprio filho teria levantado a saia de uma menina na escola por influência do mangá. Alguns canais de TV chegaram até a organizar debates entre o Gonagai e os pais das crianças. Não, mas onde, calma aí, segundo o rapaziada. próprio Gonagai, rolava gritaria e uma vez ele até ficou com medo de apanhar. Infelizmente, eu não achei as gravações desses programas, mas eu queria tanto por ser tão bom ver um negócio desses. Para ser mais preciso, é preciso reconhecer que essa, entre aspas, brincadeira de se levantar as saias das meninas é antiga no Japão, existindo já desde a era Edo. Não, eu não tô brincando. Já havia, na era do Japão feudal, na região de Osaka, uma brincadeira entre as crianças chamada oidomakuri, que consistia-se em levantar a parte de trás do kimono de uma menina e dizer a frase Kyo wa 25 nichi oidomakuri wa yatta. Hoje é o segundo alguma coisa. É Oidomakuri Yata. Seria basicamente hoje a cor da roupa íntima da pessoa, é isso? Hoje é dia 25.
O Odomakuri foi feito. Ah, tá. Ah, não. Oido... É por causa que também tem outra referência desse anime. Eu preciso melhorar meu japonês. É, hoje. Ah, sim, hoje é dia de não sei o que, tá certo. É um termo arcaico que quer dizer a traseira feminina. E Makuri quer dizer revelar levantando. Ou seja, é o desvelamento da traseira feminina. Vai se fuder, Japão. Puta que pariu, man. Ah! Intancável japonês. Essa prática perdurou mesmo na eras Meiji e Showa, com relatos de meninas sofrendo esse tipo de abuso, né? Que Até o isso? pré-guerra. Assim, o caso do Moritsu Goku não era uma novidade. A questão foi o número massivo de casos. É importante esclarecer também que o Moritsu Goku foi praticado por crianças, por meninos estudando no ensino fundamental ou ainda menos, não havendo a participação de adultos. Óbvio, né? Parece que algumas mulheres Natural. adultas também foram alvos das crianças, embora a maioria das vítimas fossem outras crianças da mesma escola. Também há relatos de que meninas começaram a revidar, abaixando a calça dos meninos de volta como vingança. Certo. Deve-se pontuar também que a febre da prática durou apenas durante aquele ano de 1970. Logo a coisa voltou ao normal. E claro, as crianças que fizeram isso foram sim duramente punidas pela direção da escola. Parece mais então que essa foi uma espécie de trending viral pré-internet, como aquelas brincadeiras idiotas que aparecem vez ou outra e viralizam no TikTok, e aí um monte de imbecil fica fazendo, como aquele plank que o pessoal deitava em lugares cada vez mais perigosos, não sei se vocês lembram, ou Não, aquele não desafio me de importa. apertar o abdômen até desmaiar, ou pegadinhas imbecis que os jovens inventam. Mas no fim, apesar da insistência dos pais e dos professores, o movimento anti-eti no Japão fracassou sem atingir nenhum resultado. É claro. Gonagai continuou publicando na Shonen Jump e o eti tomou conta do mercado e se espalhou pelo manga shonen a rodo, como existe até hoje. Para entendermos por que o movimento fracassou, teremos de especular um pouco, pois há pouca informação sobre o assunto. Por exemplo, eu não consegui achar muitos relatos mostrando o ponto de vista dos pais e as falas deles sendo citadas diretamente. Uhum. Assim, teremos de trabalhar com causas prováveis, não com algo muito exato. O primeiro fator que causou o fracasso do movimento eti, ou que pode ter causado, é a hipocrisia. Muitos dos pais que ficavam de cabelo em pé ao ver as roupas debaixo das moças à mostra no mangá do seu filho eram eles mesmos assíduos consumidores de. O papai achava um absurdo o seu filho ler um mangá eti onde a menina mostrava o peitinho. Mas ele podia ler a sua revista adulta de tentáculo sem nenhum peso na consciência. Algumas crianças escreveram cartas para a Shonen Jump relatando a hipocrisia de seus pais. O que, claro, não passa muita credibilidade ao movimento. Segundo, o movimento parece ter sido mais passional que racional. O caos Claro. criado pelo Sempre Moretsu assim. Goku, as reportagens de jornal, as meninas sofrendo com o assédio, tudo isso contribuiu para que os pais entrassem em pânico e exigissem medidas mais drásticas. Mas, passado o susto, depois que tudo se acalmou, que as crianças foram punidas e que a febre do Moretsu Goku passou, provavelmente o movimento perdeu força, pois ele não era sustentado em argumentos éticos fortes, numa tese sólida É e sempre assim, princípios mano. É claros. sempre, ó, olha. É sempre pessoas que ficam enchendo o saco sem entender o assunto. Mas em pânico moral. E esses surtos sociais sempre passam. O único país onde leis são formuladas rapidamente, sem nenhum respiro para que se pense racionalmente, tudo com base em pânico moral, é o Brasil. Hostil. Pode ter certeza. Se esse caso do Moretsu Goku tivesse acontecido no Brasil, os nossos bravos deputados teriam prontamente criado leis de É por causa que eles censura vão para lá o e mangá faz o bagulho pra mostrar serviço que eles não no dia fazem, de verdade. seguinte. E mais uns 30 quilos de regulação estatal para estrangular a indústria nacional de quadrinhos. O terceiro e último ponto é a própria aparição pública de Gonagai. Muitos pais tinham a impressão de que Harente Gakuen estava sendo escrito por algum tipo de velho, tarado e degenerado. Mas, quando Gonagai aparecia na televisão para defender o seu mangá,
O que se via era mais um japonês polido e inofensivo como todos os outros. Gonagai era jovem, estava na faixa dos seus 20 anos, e seu jeito contido acabava ganhando a confiança do povo. Gonagai conta que certa vez, uma das mães, que foi ao programa para xingá-lo, acabou por pedir um autógrafo dele depois da gravação. Isso fez Gonagai pensar que muito da gritaria que ocorria durante os debates era apenas simulada para dramatizar o bloco e aumentar a audiência da televisão. Assim como ocorre no Caso de Família e no programa do João Kleber por aqui. Tem que Isso nos ser, tem que sugere ter diversão, tem talvez que ser esse divertido. movimento não era tão sério assim. Esses pontos, aliás, se ligam à análise social que nós fizemos antes. Os pais queriam impor regras morais nos filhos, mas não as seguiam em privado, já Exato. que a moral baseada na vergonha faz com que ela seja, muitas vezes, seguida apenas exteriormente, mas não entre quatro paredes. O enfoque ético na ordem social torna difícil de se articular uma base sólida para se questionar a imoralidade na arte. Assim, acaba que as preocupações dos adultos eram todas quanto à ordem pública. E, finalmente, como a sociedade japonesa se foca muito em aparências e na boa ordem, na polidez entre os seus pares, a postura pública de Gonagai foi o suficiente para salvar a sua imagem. Tem que meter o Entretanto, pau na mesa e falar que é isso aí mesmo, porra. é Não, preciso pontuar que, É isso aí apesar mesmo. do fracasso geral, Bate. certas mudanças ocorreram na isso. indústria. Primeiro, Não, é isso aí Gonagai mesmo, porque é isso aí acabou por mesmo, ser droga. pressionado a finalizar Harente Gakuen em 1972. E em protesto contra a censura, ele fez isso matando todos os personagens do mangá. Ô, louco. Um final precursor daquele de Devilman. Nesse último capítulo, uma associação educacional do Japão decide fechar a escola Harente, Ô, louco. devido à sua indecência. E os alunos se unem para salvar a escola, resultando numa batalha onde os soldados invadem a escola com tanques e jatos Ô, e louco. todo mundo morre no final. Sutileza não é uma característica das obras de Gonagai. Além disso, Sobrou nada. eventualmente a indústria adotou certas convenções quanto ao que se pode ou não colocar em um mangá shonen. Assim como o do Ojin, Convenções droga. estas ainda bem brandas para os padrões ocidentais, como a proibição de se mostrar os mamilos, sim, antes podia, e de se fazer menções diretas ao sexo. Com isso, está desvelado o mistério por trás do ecchi. Senhores, Fonte a precisa, cultura roupa foi japonesa. tirada. Mas ainda Nós, nos o povo resta uma Gunner reflexão Cooler. final, Aí é para foda. absorvermos bem Resposta tudo o que curta foi sim, dito. resposta As longa. Conta essa condições história aqui então socioculturais sim. da formação da sociedade japonesa Então, criaram uma mano, arte licenciosa, secularizada e de desvelamento esse das vídeo paixões mais intensas, basicamente em equilíbrio com uma ordem moral estrita, basicamente mas apenas isso. exterior. Com Deus. Norinaga, Sobre. essa condição foi articulada em teoria estética, e com Gonagai Dojin, foi traduzida com força para o mangá shonen, Dojin, criando-se histórias com E- muita violência, emoções intensas e Shimone. sacanagem erótica não explícita. Essa configuração, no entanto, É, foi de se Dojin. intensificando com o passar dos anos, Só ao que ponto em que hoje em muito dia publicam-se mais- obras muito mais apelativas do que qualquer coisa que o Gonagai tem escrito. Que o Tihonen, por muito pior que mais seja, não Meu tinha Deus. butt shot, com um quadrinho inteiro focado nas partes proeminentes da personagem. Aí, Não tinha ângulos sacanas, escolhidos maliciosamente, e nem as proporções exageradas e distorcidas que vemos em mangás ecchis modernos. Eu tô falando da primeira edição, tá? A de 73. Eu sei que depois o Gonagai adiciona essas coisas. Onde a fartura de certas moças desafia as leis da física, ao ponto de ficar algo mas é pra ser disforme, isso aí, mano, excepcional até mesmo. bizarro. O Gonagai tomava como medida para o corpo feminino as proporções gregas, a Vênus de Milo. É esse o ideal que ele tinha de beleza feminina. O problema de se tomar as emoções intensas como o principal critério estético, como articulou Norinaga, é que ele pode facilmente cair em exageros disformes. Veja, não digo aqui que não se pode fazer obras com temas arriscados, mas que há obras que claramente se valem desses temas apenas como valor de choque para atrair público, e que se E daí? usam desses elementos extremos de forma podre,
criando uma obra vulgar no verdadeiro sentido da palavra, isto é, destemperada e irrefletida, ignorante de si mesma, que se rebaixa aos apelos mais animalescos, que é vazia de espírito e, nesse sentido, é inumana. É o caso de obras abomináveis como Redo of the Healer e outras que eu sequer ouso citar os nomes, tamanho seria o meu desgosto de pronunciá-los. Não é difícil para o sentimento desgovernado, para o pato Mano, sem sinceramente, foda-se, só não logos, assisto. cair no maior dos abismos. Afinal, os vícios também são apaixonantes. Do contrário, não seriam viciantes. Assim, paixões desgovernadas produzirão obras que, no fundo, nada mais são do que produto dos vícios. É nesse espírito que surge aquele tipo de autor, cuja principal proposta artística parece ser unicamente colocar no papel todos os seus mais desvairados fetiches e fantasias sexuais. Deixa os caras gozar, porra! Vai ter gente que vai consumir essa bomba, mano. Por isso que existe o bagulho chamado self-search. Esse bagulho que mais acontece lá no Japão, eu acredito. Self-search. Protagonista com sempre a mesma cara. Os hentai, protagonista sem mostrar o rosto. É, o rosto todo coberto pelo cabelo. É basicamente self-insert. Pra se colocar lá dentro na obra. Cara, não tem o que fazer. Deixa os caras. O ponto é que o vício é uma deformidade na alma, e sua presença na arte será, igualmente, disforme. Para finalizar, é importante fazer um contraponto à tese de Norinaga, de uma divisão rígida entre moral e arte. A visão da moral como meras regras sociais, ou como proibições do tipo pode, não pode, não está de acordo com a concepção tradicional. O objetivo da ética, segundo Aristóteles, é o aperfeiçoamento interior do homem, pois o hábito molda o caráter, transformando o nosso jeito de agir e pensar, transformando o eu. Sendo então o propósito final da ética elevar o homem ao máximo de sua potência, tornando cada um a melhor versão de si mesmo. Isso aí. Nesse sentido, não pode a moral ser apenas exterior. Esse ponto, inclusive, Sim, você tem que está de fazer acordo bem... com a espiritualidade Até oriental quando ninguém tá tradicional, vendo, porra. que entendia muito bem que o fim de sua prática era o aperfeiçoamento do espírito, o que irá passar naturalmente por uma mudança de hábito, isto é, quanto ao que se faz e ao que se deixa de fazer. É somente por meio desse aprimoramento interior que podemos superar a capa de uma sociedade de aparências, superar os vícios e integrar o sentimento à razão, o pathos ao logos. E a boa arte pode sim ter papel de destaque nesse processo de elevação. Isso aí. Cara, ótimo vídeo, Gnose Games. Talking about that's what's the GOAT. The GOAT! A autocrítica no final foi a cereja do bolo. Grande aula, samurai, isso aí. Cara, uma edição muito, muito boa. Este deve ser o primeiro vídeo bem abordando esse tema nível parabéns. Eu fiz um vídeo, mas não é basicamente esse o tema central do vídeo lá. Apesar de fazer bastante parte do vídeo.